Se você está mais perdido que cego em tiroteio, eu vou te ajudar nesse vídeo. Eu vou te explicar por onde você pode começar a investir. Eu, quando decidi começar a investir, eu tive muita dificuldade. Talvez eu tenha começado pelo caminho errado. Eu tive medo de começar a investir. Eu já contei essa história aqui, vou contar rapidinho. Quando eu decidi realmente começar, eu peguei R$ 1.000, falei, vou abrir conta numa corretora e vou enviar meu dinheiro para lá. E eu fui abrir o e-mail, eu percebi que eu já tinha conta nessa corretora há 8 anos, ou seja, eu levei muito tempo para realmente criar coragem para começar a investir. Eu não tinha o caminho, tá certo que muitos anos atrás nós tínhamos menos conteúdo na internet, menos acesso à informação. Hoje em dia é muito fácil, só que da mesma forma que é muito fácil, existe muita informação que pode deixar você perdido, então esqueça aquela dezena de códigos que existe de ações, dezenas de informações, um monte de nomenclaturas estranhas e se atente para o básico. Você precisa fazer o básico, que é o que a gente ensina dentro da Start Grana. É muito mais uma questão interna, pessoal, de você se entender para depois você começar a investir o que é bastante básico e simples. No meio do caminho você vai aprendendo como evoluir. Então, por onde começar a investir? O primeiro passo que você precisa fazer, e esse aqui é essencial e você não tem como fugir dele, você não pode fugir dele, que é organizar a sua vida financeira. Ponto. Você precisa fazer isso. Se a sua vida financeira é uma bagunça, você precisa organizar ela. Como que você vai organizar a sua vida financeira? Você precisa saber exatamente o quanto você ganha, o quanto você gasta e o quanto você pode aportar. Tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, tem vários vídeos dentro da Start Grana, a gente fala muito sobre isso, mas basicamente o que que você precisa fazer? Precisa pegar todo o seu rendimento, olhar o seu Olerite, seu Prolabore, ou seja o que for, pegar o valor líquido de tudo que você recebe, planilhar ele, pegar todas as despesas, e aqui eu sempre digo, você não precisa controlar 100%, centavo por centavo dos gastos que você tem, mas você precisa ter uma noção principalmente com os pequenos gastos. Aqueles gastos de R$ 8, R$ 10, quinzão, vintão, você faz isso praticamente todos os dias, talvez no final do mês dê um montante muito grande que você não perceba, e talvez seja isso que esteja desequilibrando as suas contas e torne-se você uma pessoa endividada. Então você precisa ter uma noção geral de quanto você gasta em média por mês. Com isso, você vai conseguir fazer um planejamento para você redistribuir ou realocar essas despesas de forma que sobre um valor para você aportar. Quanto que eu tenho que aportar por mês? Eu recomendo sempre 20%. Não vejo uma outra possibilidade. Aí eu sempre falo de uma forma de brincadeira, por que 20%? Porque 10 é pouco e 30 é muito. Então o ideal é 20%. Eu sei que se você conseguir fazer um esforço, você consegue guardar 20%. É possível guardar, mesmo que você ganhe pouco. Eu sei que existe determinadas situações na vida que talvez isso não seja possível, mas algo na sua vida encaminhou até chegar a esse ponto, você precisa começar a trabalhar nesse ponto para que você mude dele. Se não te sobra 20%, imagina assim, você é uma empresa que tem que gerar lucro. Você jamais vai investir numa empresa que não dá lucro. Aliás, as pessoas fazem isso, mas não deveriam fazer. E aí você não dá lucro. Imagina que você trabalha há 20 anos e não sobra 1% de lucro. É a mesma coisa que você olhar para uma empresa, 20 anos de mercado, e ela não gerou 1% de lucro em um único mês, e você fala: tá bom, vou investir nessa empresa porque ela é uma empresa boa. Você não é uma boa empresa, você não está fazendo uma boa gestão. Então tem que sobrar no mínimo 20% líquido do seu valor. Como você vai fazer isso? Aí você pode assinar a Start Grana para a gente te ajudar nessa jornada, ou você assistir vídeos aqui do canal, ou você ler livros, enfim. Existe uma série de conhecimento que você pode adquirir. O objetivo desse vídeo não é exatamente esse. O segundo passo é montar a sua reserva de emergência. Então, antes de você começar, você precisa fazer a sua reserva de emergência. Aqui são dois pontos. Posso começar a investir em paralelo com a reserva de emergência?
Pode. Dentro da Start Grana a gente tem aula explicando por detalhes como você montar a sua reserva de emergência. Inclusive tem uma planilha que você consegue detalhar e fazer todas as contas para você saber o valor que você precisa para sua reserva de emergência. Eu costumo sempre dizer que tem o tempo de aprendizagem e esse tempo de aprendizagem você vai pagar um preço por ele. Se você vai montar uma reserva de emergência durante 5 anos, você precisa começar a investir agora, porque você vai ter 5 anos de tempo de mercado, 5 anos aprendendo. Isso é positivo, isso é legal. Acontece que você vai investir com um valor pequeno, você não pode focar no mercado financeiro, focar na renda variável, se você não tem uma reserva de emergência. Eu costumo dizer que dentro da nossa tática da Start Grana, a reserva de emergência, ela é o goleiro. Se você quiser jogar sem goleiro, pode jogar. Agora imagine um time entrando numa final de campeonato sem goleiro. Pode, mas você já sabe o que vai acontecer, então precisa ter. Ah, mas Rafa, eu sou rico, tenho muito dinheiro, não preciso ter uma reserva de emergência. Bem, é só você pensar que os grandes times, todos eles entram como um goleiro. É a mesma coisa que um time grande pensar assim: não, eu tenho uma boa defesa, eu tenho o melhor atacante aqui do país, que é o atacante da seleção brasileira, então eu vou jogar sem goleiro porque não precisa, eu vou colocar um jogador a mais na linha. Ele pode fazer isso, só que ele está correndo um risco desnecessário. É a mesma coisa com você. E o outro ponto, que a maioria das pessoas indicam de 6 ou 9 meses, eu costumo colocar 9. Eu coloquei aqui 9 a 12, porque o ideal mesmo, né, no mundo perfeito seria 12 meses, mas eu coloco no mínimo 9, porque eu acredito que 6 meses é muito pouco. 6 meses, o mercado pode mudar drasticamente, a sua vida pode ter uma reviravolta, e talvez 6 meses não seja o suficiente. Então tem que fazer 9 meses. Lembrando que sempre o seu custo de vida, num momento de aperto, ele vai ser menor. Então, se você tem um salário e gasta hoje R$ 5.000, a sua reserva de emergência não precisa necessariamente ser 5.000 vezes 9. Ela pode ser um valor um pouco menor, porque você, quando estiver num momento de aperto, talvez você não tenha deslocamento do carro, talvez você não compre tantas roupas porque você não está mais trabalhando. Então, tem alguns custos ali, principalmente com alimentação, que você vai acabar reduzindo, porque você vai estar em casa, vai mudar a sua rotina. Então, a sua reserva pode ser um pouco menor. Dentro da Start Grana, eu ensino como você fazer esse cálculo. E você tem que aportar a sua reserva de emergência em algo seguro com liquidez diária. Na minha visão, é CDB, liquidez diária. Não tem outro local para você colocar reserva de emergência. Posso colocar não sei aonde? Pode, mas eu não recomendo porque quando você precisar do teu dinheiro, você tem que conseguir sacar ele instantaneamente. A terceira questão que você precisa ter em mente é o seu perfil do investidor. Aqui eu vou dizer algo diferente do que a maioria das pessoas dizem, porque esse é o meu modo de ensinar, de explicar. Basicamente, nós temos três tipos de perfil, que é o conservador, o moderado e o arrojado. Dentro da sua carteira de investimentos, conforme você for investindo, você vai entender que em determinados momentos de ciclo de mercado você demanda ser um pouco mais agressivo e um pouco mais conservador. É exatamente a mesma coisa que acontece com um time de futebol, por isso que dentro da Start Grana nós temos a nossa estratégia, que é chamada de escalação tática, ela funciona exatamente como funciona a escalação num time de futebol. Você vai colocar X%, eu chamo de X jogadores, dentro da sua defesa, que é a sua carteira conservadora, uma determinada porcentagem no meio de campo, que seria empresas de crescimento, e uma porcentagem pequena, menor, que vai ficar no ataque, que é a nossa carteira de oportunidade ou de risco. E se você for pensar numa relação com um time de futebol, dificilmente um time vai sair jogando com 6 jogadores no ataque. Ele vai colocar no máximo 3. Ou seja, dentro dessa lógica de uma escalação no futebol, no máximo você vai colocar 30% do seu valor em oportunidade. Se o mercado está propício, você coloca um pouco mais de ataque. Se você está vendo que você tem chance de vencer, você vai pressionar o seu adversário. Se você está no momento defensivo, você vai aumentar a sua defesa. Acontece que dentro dos investimentos o ciclo ele é invertido, por isso que nós chamamos de contravalsa. No momento que está todo mundo desesperado, é o momento que você tem que atacar. No momento que está todo mundo
feliz indo para cima, você tem que se defender mais. Essa questão do perfil do investidor, ela vai variar de acordo com o momento de mercado, a sua estratégia de carteira, e aí é uma questão estratégica que você vai utilizar e você tem que ter consciência disso. E a outra forma do perfil do investidor é aquela que você vai fazer o teste, você vai sentir, vai falar: "Ah, eu sou fulano X, eu sou agressivo, eu sou conservador". A minha visão é que todo investidor tem que ser conservador, não importa qual que seja as características dele, ele tem que ser conservador. Em determinados momentos ele pode ser agressivo, ele pode ser moderado, mas a base dele, o princípio fundamental tem que ser conservador, porque o nosso objetivo dentro dos investimentos é ganhar dinheiro e não perder. Para você não perder dinheiro, você tem que ser conservador. É uma razão, é uma equação matemática, você não consegue ser um e o outro ao mesmo tempo. O risco é muito grande, então você é conservador, você sempre fica resguardado, sempre com o pé atrás, estrutura bem a sua carteira para que em determinados momentos você dá um tiro e retorna à posição. É como se você estivesse numa batalha, você está muito bem estruturado, você vai, ataca e retorna. Você não fica lá na frente atacando eternamente. É a mesma coisa que um time de futebol faz. Ele ataca e ele retorna, ele se posiciona. Se você se lançar o ataque, a chance de você perder é muito grande. Então você precisa entender como funciona essa lógica de perfil e na Start Grana a gente consegue fazer isso para você, a gente consegue fazer essa avaliação, você entender como funciona essa avaliação. Você precisa escolher uma corretora confiável. Então, aqui é o primeiro passo que você vai sair da teoria e vai entrar para a prática. Você precisa achar alguém que vai ser um parceiro seu. Eu já falei aqui muitas vezes, aliás, falei algumas vezes, que todas as corretoras são iguais. Praticamente todas as corretoras eu já tive algum tipo de problema, até porque para eu conseguir aplicar e explicar dentro da Start Grana, eu acabei fazendo cadastro em praticamente aí talvez umas 15 a 20 corretoras, eu já tive conta, eu já transacionei para entender como funcionava, como era a usabilidade, o atendimento, assessoria, enfim. E todas elas eu tive problema, então não existe uma corretora melhor do que a outra. A minha visão é que você tem que se sentir confortável com a corretora. Qual que é aquela que vai ser mais fácil e mais útil para você? Porque todas elas são apenas uma ponte para a bolsa de valores. Na renda variável, na renda fixa, algumas vão diferenciar que vão ter talvez um fundo a mais, um fundo com uma taxa um pouco melhor. Elas vão te dar alguma questão diferente e aí você precisa avaliar. Dentro da Start Grana tem aula explicando como tudo isso funciona. Uma vez que você escolheu a corretora, e aí você precisa entender também que você não vai casar com a corretora, você abriu conta na corretora, usou 3 dias, não gostou, você abre uma outra. Mas você tem que fugir dos bancos tradicionais, porque o banco tradicional ele vai cobrar altas taxas e você vai ficar sempre atrelado o gerente, você vai ter que ficar dando justificativa, é uma encheção de saco que você não precisa passar, vai para uma corretora. Se você pegar um banco digital já um pouco maior, vai ter um pouco dessa encheção de saco também. Enfim, você precisa encontrar uma corretora que você se sinta bem, se sinta confortável e que você tenha o controle. Esse é o principal. Não é um assessor que vai comandar a sua conta. Você tem que ter o controle. Olhar para ele e falar: eu não quero fazer isso. Se ele te pressionar para fazer, você cai fora e vai para uma outra corretora. Mas de uma forma geral, você vai conseguir, dentro de todas as corretoras, ter os mesmos tipos de serviços, com diferença, lógico, dos fundos que eu já citei. Você vai precisar buscar corretoras com taxa baixa e boa usabilidade. Dentro da Start Grana, na comunidade Grana, nós temos uma lista de corretoras com taxa zero, então você pode encontrar corretora lá, fazer a sua conta e transferir o dinheiro e começar a investir. Isso é bastante simples, é um processo bastante simples de fazer. Se tiver dúvida, nós podemos tirar essas dúvidas dentro da comunidade Grânner, que é algo bastante simples de fazer. Não precisa focar nisso. A maioria das pessoas foca na prática e não é a prática que você tem que entender. Você tem que entender como funciona as coisas de um modo geral, como que é o mercado, como são os ciclos, como você vai estruturar a sua carteira. Eu estava explicando aqui sobre a estratégia, é isso que você tem que entender como faz. Você clicar no botão, coisa de 15, 20 minutos você aprende como faz, é bastante simples.
E o quinto passo, por onde começar, aqui também pode ser algo divergente. Tem pessoas que vão dizer que não, tem pessoas que vão dizer que sim. Isso é uma avaliação que você tem que aprender a fazer ao longo do tempo. Eu acredito que qualquer pessoa que tenha pouca experiência de mercado, esteja querendo aprender, esteja nesse passo que você se encontra nesse momento aqui no vídeo, talvez você já tenha passado por isso, e ok, aí você avança um pouco mais, mas você precisa começar na renda fixa. E aqui precisa entender algo que existe na renda fixa. Alguns títulos, alguns produtos que você compra na renda fixa têm um prazo muito longo. Por exemplo, no Tesouro Direto. Se você tentar vender ele antes do tempo, pode ser que você, na marcação a mercado, ou seja, o valor atual seja diferente do valor que você comprou. Lá no final você vai receber o valor cheio, mas como tem uma curva, pode ser que em determinado momento esse valor da venda esteja abaixo. Tem vídeo aqui no canal explicando sobre isso no Tesouro Direto. Estando abaixo, você vai perder dinheiro. Se você começar a aportar em renda fixa sem uma visão de longo prazo ou com um dinheiro que você vai necessitar depois de 6 meses, um ano, 2 anos, talvez você tenha problema com a liquidez. Então precisa estar ciente quanto a isso. O CDB, você pode pegar um CDB de liquidez diária, caso você esteja aportando na reserva de emergência. E você precisa pegar esses ativos básicos, começar a comprar alguns deles para você entender como funciona. Como que é a taxa Selic, o que que é IPCA+, o que que é taxa fixa, o que que é rendimento do CDI. Essas questões elas vão surgir a partir do momento que você começar a investir. Aí você começa a entender que existe algo e você começa a pesquisar sobre isso. O problema de quem está iniciando foi que eu citei no começo do vídeo, é que você fica tão perdido que você não sabe o que fazer, você fica só estudando, só buscando informação, buscando, como você não aplica, como você não vai para a prática, você não entende como funciona. Você sabe o que que é o CDI do CDB? Não sei o que que é. Quando você comprar o CDB, você vai ver que existe uma taxa, você vai pesquisar sobre essa taxa, aí você vai começar a entender como que as coisas funcionam. Mas se você não pôr a mão na prática, se você não começar a aplicar, e eu sei que você vai começar a fazer isso a partir de hoje, a partir de agora, você vai fechar esse vídeo, vai abrir a conta na sua corretora e vai transferir um dinheiro para lá e vai começar a investir e vai também acessar o site da Startgrana, que o link está aqui embaixo na descrição. Fazendo isso, você vai começar a entender esse mundo, você vai começar a permear esse mundo dos investimentos. E aos poucos, de uma forma bastante moderada, você vai colocando um pezinho um pouco maior, você vai começar a molhar a canela, depois você vai molhar o joelho, quando você vê, você já se jogou de cabeça. Porém, você nunca pode, caso você não saiba nadar, você tem que entrar de boia, você não pode se jogar de cabeça no mercado para tomar caldo. E aí eu sempre cito que se você está ganancioso ou fazendo coisas erradas no mercado, quem está estudando, quem está cuidando do seu comportamental, da sua saúde, da sua vida, está investindo melhor, tirando o dinheiro dessa pessoa que está fazendo nhaca dentro do mercado financeiro. Eu espero que não seja você. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aí, me segue e compartilha esse vídeo com quem você ama. Muito obrigado, valeu, até a próxima. Tchau.